Milionário rico riu da oração da cozinheira e depois chorou sozinho. Lágrimas no silêncio de mármore. A mansão parecia uma pintura congelada no tempo. Cada parede, cada escultura, cada lustre de cristal importado, tudo estava perfeitamente posicionado, como se ali habitasse a ordem absoluta. Mas naquela noite, uma desordem silenciosa havia tomado conta do lugar. O relógio de mármore marcava 3 da manhã. E ali, sobre o chão frio da sala principal, um homem que parecia inalcançável se curvava sobre si mesmo. Rafael Monteiro, um dos nomes mais respeitados e temidos do mundo dos negócios, estava sozinho, ajoelhado e chorando. O tipo de choro que não se anuncia, que não pede permissão, que explode por dentro depois de anos de contenção. Suas mãos tremiam enquanto tentavam esconder os olhos, como se ainda restasse alguma dignidade a ser protegida. Mas ali não havia público, não havia contratos, não havia palmas nem títulos. Havia apenas ele e o vazio que agora o sufocava. Não era a primeira vez que Rafael acordava no meio da madrugada, mas naquela noite algo diferente havia acontecido, algo que ele mesmo não conseguia explicar. Uma frase sussurrada, quase apagada pelo tempo, havia voltado com força à sua mente, e quanto mais tentava afastá-la, mais ela se tornava clara. Era uma oração, uma voz feminina, suave, marcada por anos de simplicidade e fé. Uma oração que ele havia ouvido por acaso e rido, não por crueldade explícita, mas por costume. Rafael estava acostumado a desprezar o que não podia calcular, controlar ou acumular. E naquele dia, ao passar pela cozinha da mansão, havia escutado sua funcionária, Dona Lucinda, de joelhos, fazendo uma prece. Ele sorriu com desdém, revirou os olhos e seguiu seu caminho. Mas agora, parado diante do próprio colapso, percebeu que aquelas palavras tinham atravessado algo em seu interior que ele pensava não existir mais. A frase que o assombrava era simples: Senhor, toca o coração dele antes que o mundo o destrua. Rafael não sabia por que aquelas palavras o feriam tanto. Não era um pedido de justiça, nem de castigo. Era uma súplica sincera por alguém que jamais demonstrou merecer compaixão. Como uma mulher como Lucinda, invisível em sua rotina, ignorada na maior parte dos dias, ainda tinha espaço no coração para orar por alguém como ele. Aquilo desmontava tudo o que Rafael acreditava. Porque se existia uma oração assim, então existia um amor que ele nunca conheceu. E se existia esse amor, o que mais ele havia perdido ao longo da vida? O silêncio da casa era quase agressivo. Ele podia ouvir o som da própria respiração, pesada, irregular, como se o ar não bastasse. As lembranças começaram a invadir sua mente sem pedir licença. Momentos em que foi ríspido com a equipe. Situações em que tratou a fé como superstição. Conversas interrompidas com sarcasmo. Olhares de superioridade. Palavras jogadas como lâminas. Tudo voltava, não como arrependimento moral, mas como dor real, física, que apertava o peito e arrancava suspiros de culpa. Pela primeira vez, Rafael não sabia o que fazer. Não havia ninguém para culpar. Não havia saída racional. Apenas aquele eco suave daquela mulher que ele mal conhecia de verdade, mas que agora habitava seus pensamentos mais íntimos. Sentado no chão, com os olhos fixos no vazio, ele lembrou de algo ainda mais inquietante. Lucinda não havia voltado para o trabalho naquela semana. Ninguém sabia explicar ao certo. Alguns diziam que ela estava doente, outros que havia pedido demissão. Rafael, preso à sua rotina frenética, sequer havia notado sua ausência. Mas agora, a ausência dela se tornava ensurdecedora. A cozinha parecia morta, a casa ainda mais fria. A falta daquela presença que antes era silenciosa, agora gritava. E ele se perguntava pela primeira vez com sinceridade: quem era Lucinda? O choro voltava em ondas. Não era apenas dor,
Era vergonha. Era como se todos os anos de arrogância tivessem sido arrancados de dentro dele com brutalidade. Sua imagem pública, seu império financeiro, suas conquistas, tudo parecia irrelevante diante daquela oração. Aquela simples, singela oração feita por alguém que não precisava de nada, mas desejava tudo de bom para ele. Aquilo era amor. E Rafael nunca soube o que era isso, não daquele jeito. O relógio avançava, a madrugada seguia, e ele, imerso naquele sofrimento sem nome, começou a entender que não estava diante de uma crise qualquer. Estava diante de um chamado, um confronto com algo maior do que ele. Pela primeira vez, o homem que sempre teve todas as respostas sentia o peso de uma pergunta que não conseguia calar. Quem eu sou, longe de tudo aquilo que posso comprar? O homem que não suportava o som da fé. Rafael Monteiro era conhecido por sua frieza estratégica, sua linguagem cortante e sua habilidade imbatível de transformar qualquer reunião em um campo de vitória. O mercado o chamava de gênio, a imprensa de lenda viva. Mas aqueles que trabalhavam com ele, ou para ele, conheciam outro lado, o de alguém que não tolerava qualquer forma de vulnerabilidade. Onde outros viam humanidade, Rafael via fraqueza. Onde havia fé, ele enxergava fuga. Onde existia emoção, ele só via atraso. Seu império foi construído com base em controle, previsibilidade e uma crença cega na lógica do poder. Na infância, Rafael aprendeu cedo que depender era perigoso. Cresceu vendo a mãe rezar sozinha, dias inteiros, enquanto o pai sumia por semanas sem dar explicação. Prometeu para si mesmo, ainda pequeno, que jamais seria fraco como ela, que jamais colocaria suas esperanças em algo invisível. Aquela mulher ajoelhada na beira da cama, sussurrando orações para um Deus que não respondia, se tornou a imagem mais dolorosa da sua memória. E o que era dor, ele aprendeu a transformar em repulsa. Rezar para ele era o gesto de quem perdeu. Orar era admitir que algo faltava. E Rafael construiu uma vida onde nada podia faltar. A vida o recompensou por isso. Dinheiro, imóveis, prestígio, amigos que elogiavam, sócios que o temiam, funcionários que obedeciam. Seu nome circulava nas colunas sociais e nos bastidores do poder. Mas havia uma regra não escrita dentro da sua casa. Não se falava de fé, nem de sentimentos, nem de Deus. As paredes da mansão eram decoradas com arte moderna e contratos de premiação, mas nunca uma cruz, uma vela, uma frase de esperança. O mundo de Rafael era feito de concreto, cifras e estatísticas. Tudo o que não pudesse ser provado era descartado como superstição. Lucinda chegou para trabalhar ali sem fazer barulho. Cozinheira experiente, de mãos firmes e coração sereno, nunca se impôs, nunca discutiu, mas também nunca deixou de orar. A fé dela não era de discursos, era de prática. Enquanto cortava legumes ou preparava o café, murmurava versículos ou cânticos antigos. Era algo suave, quase imperceptível, mas constante, e isso irritava Rafael mais do que ele gostava de admitir. Ele não dizia nada, mas seus olhares eram duros. Seu silêncio carregava julgamento. Ele não precisava brigar. Seu desprezo era suficiente para deixar claro que ali, naquela casa, a fé era tolerada apenas enquanto ficasse calada. Mas Lucinda nunca deixou de orar. Não por desafio, mas por convicção. E ainda assim, ela sempre foi gentil, mesmo sendo ignorada, mesmo quando ele fazia piada sobre gente que fala sozinha com o teto, mesmo quando outros funcionários riam e copiavam o comportamento dele. Ela mantinha os olhos baixos e o espírito firme. Sua força era silenciosa, e isso incomodava profundamente Rafael, porque ele não entendia. Ele podia lidar com adversários de mercado, com concorrência desleal, com traições empresariais. Mas não sabia lidar com alguém que não reagia com ódio, que não se abalava com desprezo, que não precisava provar nada.
Lucinda era um tipo de presença que desmontava suas certezas apenas por existir, porque ela representava tudo o que ele rejeitava: a fé sem explicação, a bondade sem estratégia, a compaixão sem interesse. E quanto mais ela se mantinha firme, mais ele se sentia ameaçado por algo que não conseguia nomear. Até aquele dia. O dia em que ele, ao entrar mais cedo na cozinha, flagrou Lucinda ajoelhada diante do fogão desligado, os olhos fechados, a boca murmurando palavras que pareciam se recusar a morrer no ar. Ele não disse nada. Ficou parado, observando. E ao perceber a cena, soltou um riso abafado, carregado de ironia. Ela abriu os olhos, surpresa, mas não se desculpou. Apenas se levantou, limpou as mãos no avental e voltou ao trabalho. Ele fez piada. Perguntou se ela estava falando com o fogão. Ela apenas sorriu, com um olhar sereno que o desarmou por dentro, mas que ele ignorou por fora. Aquela foi a primeira fissura. Naquela noite, enquanto tomava vinho francês em sua varanda de vidro com vista para a cidade, Rafael sentiu algo estranho. Um incômodo, um desconforto que ele tentou sufocar com trabalho, com música, com mais uma dose. Mas a imagem de Lucinda ajoelhada não saía da cabeça. Ele dizia a si mesmo que era ridículo, que era apenas mais uma excentricidade de uma mulher velha e pobre. Mas no fundo, algo havia sido plantado. E ele sabia, aquilo não passaria fácil. Ele não suportava o som da fé, porque esse som era diferente de tudo o que conhecia. Não era grito, não era argumento, era sussurro. E sussurros, por mais que tentemos abafar, têm o poder de nos encontrar quando o mundo silencia. Uma voz baixa que ecoava no invisível. Dona Lucinda nunca quis ser notada. Não por humildade ensaiada, tampouco por medo de ocupar espaço. Ela apenas sabia onde estava seu valor, e não era nos olhares de aprovação. Era na fidelidade silenciosa do dia a dia. Chegava antes de todos, às vezes com os cabelos ainda úmidos da caminhada sob a garoa, com a Bíblia envolta num pano simples, guardada dentro da bolsa gasta que ela carregava no ombro direito. Sabia que não era bem-vinda além da cozinha, e isso não a magoava. Já havia sido invisível em casas maiores, em lares mais barulhentos, em vidas mais vazias. A diferença ali era apenas o endereço. No entanto, dentro daquela cozinha fria, onde tudo reluzia metal e eficiência, ela criava o seu próprio templo. Suas orações não precisavam de altar. Bastava um canto limpo, uma cadeira firme e 1 minuto de silêncio antes do início do trabalho. Era ali, naquele intervalo entre o mundo e o sagrado, que Lucinda entregava o que tinha. Seus pensamentos, suas dores, suas preces pelos que a cercavam. Não falava alto, nem usava palavras complexas. Suas orações pareciam sussurros ao vento, mas tinham um peso que ela mesma não sabia medir. Ela orava por todos da casa, até por aqueles que nunca lhe disseram bom dia. Mas havia um nome que se repetia com frequência especial: Rafael. Ela não sabia muito sobre ele além do que via. Um homem frio, que evitava contato visual, que mal pronunciava seu nome e que tratava todos com a mesma indiferença impecável. Mas Lucinda via além. Via no silêncio dele uma dor mascarada, uma inquietação disfarçada de poder. Orava para que ele encontrasse paz, mesmo quando ele fazia piadas sobre gente que fala com o teto. Ela não reagia, mas por dentro redobrava a intenção. A fé que ela carregava não era feita de vitórias visíveis, era feita de constância, de resistência, de propósito. Lucinda era como uma raiz firme em terra seca. Ninguém a via, mas ela sustentava muito mais do que se percebia. Os outros funcionários tinham respeito por ela, mas também se acostumaram com sua invisibilidade. Quando passavam pela cozinha e ouviam suas orações baixas, davam um sorriso discreto, desviavam o olhar e seguiam o ritmo do dia. Alguns achavam graça, outros fingiam que não viam.
Mas nenhum deles, nem mesmo Rafael, conseguia ignorar completamente aquela atmosfera diferente que se criava ali. Era como se algo maior estivesse presente. E por mais que ninguém admitisse, sentiam. Num fim de tarde chuvoso, Lucinda demorou alguns minutos a mais para terminar seus afazeres. A mansão estava mais silenciosa do que o habitual. Ao notar que estava sozinha, ela se sentou com as mãos ainda cheirando a alho e ervas e começou a orar. Não por ela, mas por aquele que mais parecia distante de qualquer toque espiritual. Pela primeira vez, suas palavras foram intensas. Era como se ela estivesse sentindo algo que ainda não sabia nomear. Pediu que Deus tocasse o coração de Rafael antes que o mundo o esmagasse de vez. Pediu para que ele tivesse a chance de encontrar algo verdadeiro antes que fosse tarde. O que ela não sabia era que Rafael, por acaso, havia descido mais cedo naquele dia, procurando um relatório que o motorista esquecera no escritório ao lado da cozinha. E foi ali, parado na soleira da porta entreaberta, que ele a escutou. Pela primeira vez, não foi apenas um murmúrio distante. Ele ouviu cada palavra, seu nome sendo mencionado com um tom de cuidado. Não havia cobrança, nem acusação. Havia uma dor profunda e havia amor. Rafael ficou parado por alguns segundos, surpreso. Não sabia se sentia raiva, se achava engraçado ou se apenas queria sair correndo. Escolheu rir. Um riso abafado, curto, desconfortável. Não porque achasse graça, mas porque não sabia lidar com o que aquilo despertava. Voltou para o andar de cima com passos firmes, forçando-se a esquecer, mas não conseguiu. A voz de Lucinda não era alta, mas era firme. Tinha o tipo de som que não desaparece. Não porque ecoa nas paredes, mas porque ecoa na alma. Era uma voz baixa, quase invisível, mas poderosa o suficiente para plantar uma inquietação que cresceria até os cantos mais escuros de sua vida. E assim, sem perceber, Lucinda havia quebrado o primeiro muro. Rir é mais fácil que sentir. Rafael se observava no espelho com os olhos ainda marcados por uma noite mal dormida. Vestia o mesmo terno escuro de sempre, alinhado, impecável, como se a aparência pudesse sufocar o que se movia por dentro. O reflexo lhe devolvia uma imagem segura, mas era apenas fachada. Havia algo diferente. Uma sensação incômoda, um peso que não conseguia nomear. Tinha o rosto sério de costume, mas os olhos já não sabiam mentir com a mesma precisão, e ele sabia exatamente quando tudo começara, desde que ouvira aquela oração. A imagem de Lucinda ajoelhada na cozinha continuava retornando sem ser convidada. Não era grandiosa, não havia luz celestial nem música de fundo. Era apenas uma mulher de fé, simples, dobrada em silêncio diante do nada visível. Mas aquilo tinha deixado uma marca. Ele se perguntava por quê. O que havia ali de tão perturbador? Era apenas uma cena como tantas outras da rotina daquela casa. E, no entanto, dessa vez, algo dentro dele não deixou passar. Talvez porque pela primeira vez ele ouviu a prece inteira e seu nome dentro dela. Desde aquele momento, ele vinha tentando reprimir o impacto. Tentava racionalizar, minimizar, zombar mentalmente daquilo tudo. Sua defesa automática era rir, porque rir é mais fácil que sentir. O riso afasta, empurra, coloca uma barreira confortável entre o que dói e o que não se quer tocar. E Rafael havia se tornado mestre em construir essas barreiras. Seu sarcasmo era refinado, sua frieza, treinada. Desde a adolescência, havia aprendido que a emoção é um terreno perigoso, que todo sentimento pode ser usado contra você se for visível demais. E por isso, quando algo o tocava de verdade, ele ria. Às vezes em voz alta, às vezes apenas por dentro. Era seu escudo mais antigo.
Naquela noite, ao chegar de um jantar de negócios, ele se viu sozinho na varanda da mansão. A cidade iluminada se estendia aos seus pés como se fosse sua propriedade, mas a beleza daquela vista parecia inútil. Rafael sentou-se, serviu um copo de vinho caro e tentou se distrair com notícias no celular. Mas nada prendia sua atenção. A voz de Lucinda, suave e insistente, voltava. E não era mais só som, era sensação, era presença, era provocação. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar de algo parecido. Quando foi a última vez que sentiu algo real, intenso, humano? Não lembrava. As vitórias não causavam mais euforia. Os elogios soavam vazios, os bens repetitivos. Tudo em sua vida parecia uma sequência de conquistas que só confirmavam uma imagem que ele já nem queria sustentar. Era como se sua alma estivesse entorpecida há anos. E agora, uma oração. Uma oração simples de uma mulher que ele sequer respeitava. Havia rompido essa couraça. A mente dele reagia com revolta. Era absurdo, irracional, inútil. Mas o corpo reagia com tensão, os ombros pesados, o maxilar travado, o coração apertado. Algo o puxava para dentro, para memórias esquecidas, para dores mal resolvidas, para perguntas que nunca ousou fazer. E ele não queria entrar ali. Era perigoso demais. Preferia rir, preferia o cinismo, preferia tratar tudo como exagero. Porque se levasse a sério, teria que admitir que estava quebrado. No dia seguinte, ao cruzar com Marina, a assistente da cozinha, comentou com ironia que Lucinda estava andando muito mística ultimamente. Marina riu, tentando acompanhar o tom. Ele sorriu com o canto da boca, satisfeito por conseguir transformar aquilo em piada. Era isso que sabia fazer. Envenenar o que o feria com humor ácido, reduzir o profundo a banal. Diminuir para não sentir. Mas mesmo ali, mesmo tentando arrancar risos, percebeu que seu sorriso não era o mesmo. Estava vazio, frágil. Era só uma sombra de proteção. E naquele instante, algo se quebrou em silêncio. Porque no fundo, ele sabia. Sabia que estava rindo não da oração, mas do próprio medo de acreditar que aquilo poderia ser verdade. Ria porque doía. Porque se abrisse a guarda, não sabia o que encontraria. Porque nunca foi ensinado a sentir sem culpa. Porque sentir sempre foi perigoso. A noite em que os pesadelos foram reais. Aquela madrugada não veio com trovões nem com ventos fortes. A cidade dormia em silêncio, mas dentro da mansão, Rafael Monteiro despertava aos sobressaltos. O lençol encharcado de suor, o peito arfando como se algo tivesse tentado arrancar sua alma durante o sono. Sentou-se na cama com as mãos no rosto, confuso, assustado. Levou alguns segundos até entender que tinha sido um sonho. Mas o corpo tremia, como se tivesse enfrentado um pesadelo muito maior que qualquer ameaça física. Um terror íntimo, antigo e profundamente verdadeiro. No sonho, Rafael voltava a ser menino. Estava sentado na escada de uma casa simples, enquanto ouvia gritos abafados vindo do quarto dos pais. A mãe chorava. O pai, impaciente, batia à porta e saía. Era uma memória real, mas naquele sonho ela retornava com intensidade dobrada. O pequeno Rafael olhava para a mãe ajoelhada, pedindo a Deus que salvasse seu casamento. E então a cena se repetia. Só que agora com Lucinda ajoelhada. O rosto da mãe e da cozinheira se fundiam, como se fossem a mesma mulher, orando pelo mesmo homem. Ele. Acordado, Rafael andava pelo quarto sem saber o que fazer com aquele peso. Sua mente buscava lógica, mas tudo parecia escapar do controle. Não era apenas um sonho, era uma convocação. Um confronto direto com lembranças que ele havia enterrado sob décadas de sucesso. Ele nunca quis lidar com aquilo. O divórcio dos pais, a ausência afetiva, a fé rejeitada ainda na adolescência. Tudo o que ele construiu foi uma fortaleza para esconder esse garoto.
Mas agora, o garoto batia na porta do adulto, exigindo ser visto, e o fazia através da única linguagem que ele não podia controlar: o sonho. Naquela noite, o ar parecia mais denso. Ele tentou voltar a dormir, mas o travesseiro se tornava um campo de batalha. Fechava os olhos e a voz de Lucinda voltava. A oração que antes parecia distante, agora invadia sua mente com nitidez. Toca o coração dele antes que o mundo o destrua. Ele murmurou essas palavras sem querer, como se fossem dele, e ao dizê-las em voz baixa, sentiu um arrepio. Pela primeira vez, percebeu que o que mais o assustava não era a oração em si, mas a possibilidade de que ela estivesse certa. Tentou se levantar, preparar um café, ligar a televisão, abrir um relatório antigo, qualquer coisa que o puxasse de volta para a racionalidade. Mas nada funcionava. Seu coração acelerava, sua visão embaçava. Havia um peso dentro do peito que não conseguia aliviar. Era como se estivesse prestes a chorar, mas sem saber como. Como se as lágrimas precisassem de uma permissão que ele não sabia mais dar. No banheiro, diante do espelho, encarou o próprio reflexo com desespero. O rosto cansado, as olheiras profundas, os olhos vermelhos. Aquela imagem não correspondia ao homem que todos admiravam. Ele tocou o próprio rosto como se testasse se ainda era real. E então sussurrou algo que nunca imaginou dizer. Perguntou a si mesmo: o que está acontecendo comigo? Não havia resposta, apenas o silêncio. E no silêncio, o eco do sonho. A criança, a escada, a mãe chorando, Lucinda, a oração, a ausência de sentido em tudo o que construíra. Pela primeira vez, Rafael não sabia para onde ir. Não havia números para resolver aquilo, nenhuma planilha emocional, nenhuma saída elegante. Ele estava perdido em si mesmo, desarmado. Mais tarde, sentado à mesa do café da manhã, encarou a cadeira onde Lucinda costumava se sentar por breves minutos antes de iniciar o dia. Ela sempre chegava cedo, preparava tudo, sentava com as mãos sobre o colo e fechava os olhos. Ele lembrava disso agora com uma clareza que nunca teve antes. Aquela cadeira vazia parecia mais presente do que tudo ao redor. Sentia falta de algo que jamais valorizou. Uma presença discreta, um silêncio que confortava, uma oração que talvez estivesse salvando sua vida sem que ele soubesse. Foi nesse momento que ele entendeu que algo havia começado a mudar. Não por escolha, mas por colapso. A muralha interna tinha rachado, e por aquela rachadura começava a entrar uma luz que doía, mas também aquecia. Pela primeira vez, os pesadelos não eram inimigos, eram mensageiros. O despertar que veio com a ausência. Na manhã seguinte, Rafael desceu para o café esperando encontrar tudo exatamente como nos dias anteriores. Mas algo estava fora de lugar. O aroma do pão fresco, que sempre perfumava o ar, não estava lá. O som ritmado da chaleira no fogão havia desaparecido. A cozinha, normalmente viva antes mesmo de o sol nascer, estava fria e parada. Marina, a assistente, mexia no celular distraída, enquanto o café fervia de maneira descuidada. Rafael lançou um olhar seco. Perguntou por Lucinda, esperando ouvi-la chegar a qualquer momento, como de costume. Marina, surpresa, respondeu sem rodeios. Ela não vem desde o início da semana. Disse que precisava se afastar por um tempo. Problemas de saúde, talvez. Foi um golpe seco. Rafael não esperava se importar. Tentou fingir que não sentia, mas sentia, mais do que gostaria. O silêncio que ela deixava para trás era diferente. Não era só ausência física, era ausência de presença. Presença no sentido mais profundo, como se a casa tivesse perdido algo invisível que dava sentido aos dias. Ele tentou retomar o controle da manhã. Pediu o café, abriu o jornal.
Leu 3 parágrafos da primeira matéria e não absorveu uma linha. A mente, inquieta, voltava sempre ao mesmo ponto. Lucinda. Até então, ele nunca tinha parado para pensar no impacto que aquela mulher exercia no ambiente. Sempre achou que sua função era apenas prática. Cozinhar, manter a rotina em ordem. Mas agora, com ela longe, a casa parecia sem alma. Rafael percebeu que ela não apenas preparava alimentos, ela temperava os dias com uma paz silenciosa, uma delicadeza que nenhum outro cômodo oferecia. Sua ausência expunha tudo o que ele ignorava. Decidiu ir até o quarto onde Lucinda costumava deixar os pertences. Ao entrar, foi tomado por um constrangimento que não sabia nomear. Era a primeira vez que observava aquele pequeno espaço com atenção real. Havia uma manta cuidadosamente dobrada sobre a cama, um terço pendurado discretamente na cabeceira, uma pequena fotografia amarelada presa com fita na parede, provavelmente de um familiar querido. Um mundo inteiro escondido entre 4 paredes esquecidas. Sobre a cômoda, encontrou um caderno de capa surrada. Não resistiu. Abriu, tomado por uma curiosidade inquieta. E ali, entre páginas escritas com letra firme e simples, encontrou orações, versículos, anotações de fé. Mas o que o paralisou foi ver seu próprio nome repetido várias vezes. Lucinda escrevia orações direcionadas por ele, pedidos de proteção, de paz, de transformação. Em uma das páginas, lia-se com clareza: Senhor, Rafael não é mau, apenas está ferido. Cura o que ele esconde. Sentiu o estômago revirar. Aquilo não era invasivo, era íntimo, doloroso, como se alguém tivesse tocado o centro exato de uma ferida esquecida. Não conseguiu continuar lendo. Fechou o caderno, mas não conseguiu apagá-lo da mente. A ausência de Lucinda havia revelado muito mais do que sua presença jamais mostrara. Ele começava a enxergar, aos poucos, a mulher por trás do uniforme, do avental, do silêncio. E cada nova descoberta desarmava mais um pedaço do orgulho que ainda tentava sustentar. Durante aquele dia, Rafael andou pela casa como se estivesse em outro lugar. Tudo parecia mais vazio, mais oco. As vozes ecoavam mais do que antes. As paredes refletiam sua inquietação. Tentou se concentrar no trabalho. Reuniões, contratos, ligações, mas nada prendia sua atenção por completo. O mundo que antes parecia girar em torno de metas e números, agora parecia girar ao redor de uma cadeira vazia e um caderno deixado para trás. Na noite daquele mesmo dia, voltou ao quarto de Lucinda. Sentou-se na cama dela. Não falou nada. Apenas respirou. Tentou entender. Tentou sentir. E ali, naquele espaço onde jamais se sentara antes, teve uma das sensações mais estranhas da vida. Ele sentiu paz. Não por merecer, não por conquistar, mas por, pela primeira vez, permitir-se estar onde nunca esteve emocionalmente. Não era um despertar espetacular, era um despertar silencioso, quase imperceptível, mas que mudava tudo. A ausência de Lucinda estava mostrando a Rafael aquilo que nenhuma presença havia conseguido: o valor do que é invisível aos olhos, mas insubstituível na alma. O som que ficou na parede. Os dias seguintes avançaram devagar, como se cada minuto arrastasse consigo um peso que Rafael não sabia mais ignorar. Ele continuava com sua rotina externa impecável, reuniões, decisões, semblante firme, mas por dentro havia uma rachadura crescendo. O silêncio dentro da casa já não era o mesmo. Antes ele o dominava. Agora era o silêncio que dominava ele. O som que antes julgava irrelevante, aquele sussurro constante vindo da cozinha, aquela oração quase imperceptível, havia se tornado uma ausência ensurdecedora. Era como se a casa inteira tivesse guardado a voz de Lucinda nas paredes. E agora, com ela longe, tudo ecoava.
Rafael começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. A cadeira onde ela sempre sentava no intervalo da tarde parecia lhe esperar. A chaleira que ela usava com frequência agora permanecia intocada, como se recusasse a servir a mais ninguém. As ervas secas no vidro, guardadas com cuidado, ainda exalavam aquele aroma discreto de fé. Cada canto da casa parecia carregado de um silêncio vivo, cheio de memórias sutis, de presenças invisíveis. Era como se a mansão tivesse alma, e essa alma estivesse profundamente ligada àquela mulher que ele evitava enxergar. Durante uma tarde qualquer, ao passar pelo corredor que levava à cozinha, Rafael jurou ouvir um sussurro. Parou, estático. Olhou em volta. Não havia ninguém. Mas a sensação era nítida. Era como se uma prece estivesse sendo recitada ali, na ausência de quem a dizia. A mente sabia que era imaginação, mas o coração reagia como se fosse verdade. Era uma presença sem corpo, mas com essência. Como se Lucinda tivesse deixado um rastro espiritual em cada passo, em cada gesto. E agora, aquilo cobrava dele um tipo de atenção que nunca esteve disposto a dar. Passou a ter dificuldades para dormir. Não por insônia física, mas por inquietação emocional. A noite caía e ele sentia uma necessidade estranha de caminhar pela casa, de passar pelos cômodos que evitava. Começou a sentar-se na cozinha depois que todos iam embora. Acendia uma pequena luz, servia uma xícara de chá, coisa que nunca fizera antes, e ficava ali, em silêncio, escutando o que o ambiente dizia. E ele dizia, não com palavras, mas com lembranças. Pequenas cenas vinham à tona. Lucinda cantando baixinho enquanto preparava o pão, o olhar compassivo quando o via passar, a forma como colocava a mão sobre o avental antes de fazer sua oração. E então aconteceu algo que o desestruturou por completo. Encontrou, sobre a bancada da pia, uma pequena folha escrita à mão. Não sabia se era antiga ou recente. Talvez tivesse passado despercebida por todos, mas não por ele. Estava dobrada com o nome dele escrito na frente. Abriu com mãos trêmulas. O bilhete dizia apenas, mesmo quando o som da minha oração não estiver mais presente, saiba que ela continua sendo feita por você. Onde houver silêncio, haverá intercessão. Rafael sentiu o ar faltar. Segurou o papel contra o peito como se fosse algo sagrado. Pela primeira vez, ajoelhou-se naquele mesmo lugar onde tantas vezes a vira ajoelhada. Não por entender, mas por sentir. Ficou ali, calado, com os olhos fechados, tentando encontrar algo dentro de si que pudesse responder àquela verdade. Descobriu que não sabia rezar, que não tinha palavras, mas ficou ali mesmo assim, porque às vezes o que precisa ser dito está além da linguagem. É apenas presença, intenção, reconhecimento. A partir daquele dia, algo mudou. Não externamente, ninguém percebeu, mas dentro dele, uma revolução silenciosa começava a acontecer. O som que ficara na parede não era apenas eco, era convocação, era convite. Era lembrança de um amor que não pede retorno, que apenas se oferece, um amor que sussurra quando todos gritam, que permanece quando todos vão embora. E Rafael, mesmo sem saber o que estava fazendo, começou a responder, a seu modo, com passos pequenos, discretos, mas reais. Porque quando a alma é tocada por uma voz que o mundo não ouve, ela nunca mais volta a ser a mesma. O grito que ele nunca deu. A transformação de Rafael não aconteceu em um instante mágico, nem sob aplausos invisíveis. Aconteceu devagar, como uma febre que começa baixa e vai tomando o corpo até consumir tudo. Ele, que antes se mantinha em pé, mesmo nos abalos mais intensos do mercado, agora sentia as pernas vacilarem diante de um vazio que não sabia preencher. Já não era mais o homem intocável de semanas atrás, mas ainda não sabia quem estava se tornando.
Era um espaço entre ruínas e reconstrução. Um silêncio entre dois mundos. E dentro desse espaço começou a surgir algo mais perigoso do que qualquer crise financeira. A vontade de chorar, de verdade. Durante os dias, ele ainda mantinha a fachada. Os compromissos, os e-mails, as respostas diretas, os jantares forçados com sócios interessados em suas decisões. Mas por dentro, tudo parecia oco. As palavras saíam automáticas, os gestos eram ensaiados. O que antes era orgulho, agora se tornava peso. E o corpo, acostumado a se vestir de arrogância, começava a dar sinais de exaustão. Ele já não conseguia se esconder de si mesmo como fazia antes. Certa noite, após uma reunião desgastante, Rafael voltou para casa mais tarde que o habitual. A mansão estava escura, silenciosa, mas não com o silêncio de sempre. Era um silêncio carregado, quase pulsante, como se a ausência de Lucinda ganhasse vida própria. Sem saber por quê, foi até o quarto onde ela costumava dormir. Estava trancado. Sentou-se no chão do corredor e ficou ali, encostado à parede com a cabeça baixa e o olhar perdido. O relógio marcava 2 da manhã quando as lágrimas começaram a cair sem aviso. Não era choro discreto, era choro preso por décadas. Era o choro do menino que não podia demonstrar dor, do adolescente que teve que se tornar adulto cedo demais, do empresário que engoliu a própria humanidade em nome do sucesso. Era o grito que ele nunca deu, e quando o som finalmente saiu, veio em forma de soluço. Um soluço rouco, desajeitado, desesperado, um som quase animal, vindo das profundezas de uma alma sufocada há tempo demais. Ele tentou se calar, engolir a emoção como fazia sempre, mas não conseguiu, e pela primeira vez não quis. Deixou o corpo tremer, as mãos esconderem o rosto, o peito doer. Era como se cada lágrima lavasse um pouco da arrogância, do sarcasmo, da couraça. Não havia plateia, não havia glória, apenas a verdade crua de um homem que se via despido do próprio orgulho. Em meio ao choro, seu pensamento voltou à mãe. Aquela mulher frágil, sempre ajoelhada, pedindo por um marido que nunca a valorizou. Ele a julgava fraca. Hoje, entendia que ela era forte demais, forte o suficiente para amar mesmo sem retorno, forte para continuar de pé quando tudo desabava, forte como Lucinda. As duas, separadas pelo tempo, unidas pela fé que ele tanto desprezou. A dor foi se transformando em quietude. Depois de horas no chão, Rafael se levantou com o corpo doído, mas com algo diferente no olhar. Não era paz ainda, mas era verdade. E a verdade, mesmo quando machuca, prepara o terreno para a cura. Ele não sabia o que viria depois. Não sabia se Lucinda voltaria. Não sabia se seria perdoado, mas agora sabia o que precisava fazer: parar de fugir. Ao subir as escadas, parou diante do espelho no corredor. Observou o próprio rosto. Estava inchado, marcado, mas havia algo ali que nunca tinha visto. Uma vulnerabilidade sincera, uma humanidade não ensaiada. Pela primeira vez, Rafael Monteiro se viu de verdade, não como o mundo o via, mas como ele sempre foi. E nesse instante, mesmo em silêncio, gritou dentro de si uma verdade que doía, mas libertava. Eu não sou o homem que finjo ser. O lugar onde a fé morava. Rafael não suportava mais conviver com o vazio que ele mesmo havia alimentado. Não bastava mais se emocionar escondido ou fingir que nada havia mudado. Precisava encontrar Lucinda, não por formalidade, não por cortesia, mas porque, no fundo, sentia que ela carregava algo que ele precisava tocar para continuar vivendo. A fé que ele ridicularizou agora era o único vestígio de verdade que restava no seu mundo. E aquela ausência já não era apenas uma presença esquecida, era uma falta que o consumia. Pediu ao motorista que localizasse o endereço de Lucinda. A equipe de recursos humanos havia registrado apenas um contato antigo, e os vizinhos não tinham informações claras.
Disseram que ela havia ido passar um tempo com a irmã, mas ninguém sabia exatamente onde. Depois de horas insistindo, um dos funcionários da limpeza lembrou de um nome que Lucinda mencionava com carinho: Irmã Clara. Rafael, sem pestanejar, pediu que investigassem até encontrar. No final da tarde, recebeu o endereço de uma casa simples no interior da cidade. Não pensou duas vezes. Entrou no carro e seguiu viagem. O trajeto foi longo, mas necessário. Pela primeira vez em anos, não levou o celular, nem laptop, nem agenda. Queria estar inteiro naquele encontro. O caminho era cercado por árvores altas, casas modestas, cheiro de terra molhada. Tudo o que ele evitara por décadas. Quando chegou, viu uma pequena construção de paredes claras, cercada por um jardim com bancos de madeira e flores simples. Não havia luxo, mas havia algo que ele ainda não sabia nomear: presença. Foi recebido por uma senhora de cabelos brancos, olhar sereno e sorriso calmo. Ela sabia quem ele era antes mesmo que ele dissesse seu nome. Era a irmã Clara, uma amiga antiga de Lucinda. Disse que ela estava ali sim, mas descansando, porque havia adoecido nos últimos dias. Não era grave, mas o corpo cansado precisava de tempo. Rafael se ofereceu para esperar. Sentou-se no banco do jardim e ficou em silêncio, pela primeira vez em muito tempo, sem desejar sair dali. Sentia-se exposto, mas acolhido. Depois de alguns minutos, Lucinda apareceu na varanda. Caminhava devagar, com os olhos surpresos e ao mesmo tempo firmes. Ela não demonstrava espanto, nem emoção exagerada. Apenas o olhava como quem já sabia que ele viria. Rafael se levantou, caminhou até ela e, antes que qualquer palavra fosse dita, ajoelhou-se. Não por gesto simbólico nem por drama. Era instinto, era reconhecimento, era confissão. As palavras demoraram, mas vieram. Me perdoa por tudo que eu fui e por tudo que eu não consegui enxergar. Lucinda o olhava com olhos marejados, mas firmes. Colocou a mão sobre o ombro dele e disse: Eu orei para que você ouvisse o que sua alma gritava há anos. Não a mim, a ela. Não havia julgamento, nem mágoa. Apenas verdade, uma verdade que ele buscava há tanto tempo em lugares errados. Rafael se levantou com a ajuda dela. Sentaram-se no banco. Ele não tentou justificar nada, apenas contou. Contou o sonho, o caderno, a ausência, o grito, o colapso. E Lucinda ouvia sem interromper, com o mesmo silêncio com que sempre serviu o café, com a mesma firmeza com que sempre sustentou suas orações. Ela o convidou para entrar. A casa era modesta, mas cheia de pequenos detalhes que revelavam fé, gratidão, cuidado. Rafael olhava tudo com reverência. Havia algo naquele lugar que ele nunca sentira antes. Paz sem esforço. Era como se cada objeto carregasse oração, como se cada parede tivesse escutado histórias que o mundo não entenderia. Era ali que a fé morava, não como conceito, mas como prática, como escolha, como forma de existir. Antes de sair, Lucinda entregou-lhe um pequeno objeto. Era uma pedra com uma palavra gravada à mão: voltar. Rafael não entendeu de imediato. Ela explicou: é para te lembrar de onde você nunca deveria ter saído, de você mesmo. Ele segurou aquela pedra como se fosse o mais valioso dos bens, porque naquele instante entendeu o que ela queria dizer. O verdadeiro retorno não era para aquele lugar, era para dentro, para o que ele perdeu ao se afastar de tudo o que não podia controlar. Enquanto voltava para casa, Rafael sentia que algo havia sido reposicionado dentro dele. Ainda não era um novo homem, mas já não era mais o antigo. E agora, ao menos, sabia onde encontrar o que procurava. A oração que mudou 2 destinos. O retorno de Rafael à mansão não teve aplausos, tampouco testemunhas. Foi silencioso, como deveria ser. Os corredores, antes imponentes e vazios, agora pareciam convidar menos para o domínio e mais para o arrependimento.
Ele caminhava entre as paredes, não como dono, mas como alguém que pedia licença a cada lembrança que havia ignorado por tanto tempo. Subiu as escadas devagar, passou pelos quadros de sua própria história, conquistas, jantares, homenagens, e tudo aquilo agora parecia distante, quase sem cor. O que antes definia sua existência agora lhe parecia apenas moldura de um vazio que ele já não queria alimentar. Entrou na cozinha, acendeu a luz fraca sobre a bancada e se sentou. Ficou ali, em silêncio, como Lucinda fazia. Respirou fundo, sentia saudade, mas não era apenas dela, era de si mesmo, do que poderia ter sido, do que ainda poderia ser. Aquele espaço carregava a memória viva de uma oração, e mesmo na ausência da voz, o espírito dela permanecia, não como eco, mas como propósito. Naquela noite, Rafael orou, não com palavras ensaiadas, não com fórmulas ou frases emprestadas, apenas falou com honestidade, com fragilidade, com alma. Pediu perdão, pediu direção, agradeceu pela mulher que o amou com oração e paciência, sem nunca exigir nada em troca. E naquela conversa imperfeita com Deus, descobriu algo que jamais sentira em toda a sua trajetória: alívio. Não porque agora sabia o que fazer, mas porque, finalmente, reconhecia que não precisava mais carregar tudo sozinho. Nos dias seguintes, começou a mudar discretamente. Reestruturou sua agenda, diminuiu os compromissos, passou a tomar café com os funcionários. Não como um gesto simbólico, mas como uma necessidade verdadeira de aproximação. Passou a ouvir histórias, perguntar nomes, reconhecer vidas. Aos poucos, a mansão foi ganhando cor, não nas paredes, mas nos olhos dos que a habitavam. E pela primeira vez, Rafael não sentia vergonha de sorrir com leveza. Sentia-se humano, e isso, para ele, era novo. Do lado de fora, Lucinda seguia sua rotina de forma simples. Voltou a trabalhar em outra casa, menor, mais tranquila. A fé dela nunca dependeu de reconhecimento. Mas no fundo, ela sabia que sua missão naquela casa rica havia sido cumprida. Nunca soube dos detalhes. Rafael não contou sobre o bilhete encontrado, nem sobre a noite em que gritou sozinho, nem sobre o banco no jardim onde pediu perdão ajoelhado. E ela nunca perguntou. Porque no íntimo já sabia que a oração havia chegado, que Deus tinha feito o que ela, com suas palavras baixas e coração insistente, vinha pedindo há anos. E Rafael, ele nunca mais foi o mesmo. Continuou sendo empresário, continuou tomando decisões difíceis, mas agora carregava algo novo: consciência. E a consciência transforma mais que qualquer fortuna. Doou parte dos bens, financiou centros de acolhimento para idosos, apoiou projetos de educação comunitária, não por culpa, mas porque havia entendido que aquilo que realmente muda o mundo nasce de dentro, e que uma vida inteira de poder pode se curvar diante de uma oração sincera. No final de uma tarde, recebeu uma pequena carta. Era de Lucinda. Uma página simples, com poucas palavras. Ainda oro por você, agora em gratidão. Ele segurou a carta com as duas mãos, fechou os olhos e sorriu. Um sorriso real, cheio de lágrimas contidas e certezas silenciosas. Porque ali estava a prova do milagre mais discreto e mais profundo de todos. 2 destinos, um do alto e um da base, transformados não por força nem por lógica, mas pela fé invisível que sustenta o que os olhos não podem ver. E assim, a oração da cozinheira, aquela que foi motivo de zombaria, tornou-se semente de um renascimento. Não apenas de Rafael, mas de todos que através dele também foram tocados. Porque quando uma vida muda de verdade, outras mudam com ela. Fim. Se essa história tocou o seu coração, não deixe ela parar por aqui. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder da oração e da transformação verdadeira.
Deixe seu comentário contando o que mais te emocionou e se inscreva no canal para não perder mais histórias que falam direto com a alma. E lembre-se, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser lembrado que ainda é possível recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo.